O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, assim como o Pai e o Filho, e está presente desde o princípio da criação, como vemos no livro do Gênesis. O Espírito Santo é quem nos aproxima de Deus, guia a nossa vida espiritual e nos fortalece para vivermos como verdadeiros filhos de Deus. Ele é o amor que une o Pai ao Filho e é derramado em nossos corações para que possamos experimentar a presença de Deus em nossas vidas. Os dons do Espírito Santo têm origem na própria palavra de Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, encontramos uma profecia sobre o Messias, o escolhido de Deus, que seria ungido com esses dons. O texto diz: "Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor do Senhor." Esses dons são presentes que o Espírito Santo concede a cada um de nós no momento do batismo e que são fortalecidos no sacramento da confirmação. Eles nos ajudam a viver a nossa fé de maneira mais profunda, a entender os mistérios de Deus e a seguir o caminho de Jesus Cristo com coragem e fidelidade. Entender e viver esses dons é essencial para quem deseja crescer na fé e experimentar uma vida transformada pela ação do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são como ferramentas espirituais que Deus nos oferece para vivermos de acordo com a sua vontade. Eles nos ajudam a crescer na fé, a sermos pessoas melhores e a lidarmos com os desafios da vida cristã. Cada um desses dons tem um propósito único e especial, e juntos eles nos conduzem no caminho da santidade e da união com Deus. O primeiro dom é a sabedoria. Ele nos permite enxergar o mundo com os olhos de Deus. Com esse dom, aprendemos a dar valor às coisas que realmente importam: o amor, a caridade, a verdade e a presença de Deus em nossas vidas. É como se tivéssemos uma visão mais ampla da vida, entendendo que tudo deve nos levar para mais perto de Deus. A sabedoria é o dom que nos ensina a buscar o céu em tudo o que fazemos. O segundo dom é o entendimento. Ele nos ajuda a compreender melhor os mistérios da fé. Às vezes, podemos achar difícil entender certos ensinamentos da igreja ou passagens da Bíblia, mas o entendimento nos dá clareza. É como uma luz que ilumina o nosso coração e nos faz perceber a profundidade do amor de Deus por nós. Esse dom nos torna mais abertos para aprender e viver aquilo que Deus nos revela. O terceiro dom é o conselho. Ele é muito importante nas decisões que tomamos todos os dias. Quando enfrentamos dúvidas ou incertezas, o conselho nos orienta para escolhermos o que agrada a Deus. É como um farol que guia o barco em meio à tempestade. Com o conselho, conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo e discernir o melhor caminho a seguir. O quarto dom é a fortaleza. A vida cristã nem sempre é fácil. Existem momentos de desafios, dificuldades e até mesmo perseguições. A fortaleza nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. Ela é a força interior que nos ajuda a resistir ao pecado, a perseverar na oração e a manter a fé, mesmo diante das provações. É o dom que nos faz permanecer firmes, confiando que Deus está ao nosso lado. O quinto dom é a ciência. Ele nos leva a reconhecer a mão de Deus em toda a criação. Quando olhamos para a natureza, para o universo e para as maravilhas do mundo, percebemos que tudo foi feito com amor e cuidado. O dom da ciência nos ensina a respeitar a criação de Deus e a ver nela um reflexo de sua glória. Também nos ajuda a usar o conhecimento para o bem, sempre a serviço da verdade e da justiça. O sexto dom é a piedade. Esse dom nos faz sentir que Deus é um Pai amoroso e que nós somos seus filhos. Ele desperta em nós o desejo de estar mais perto de Deus, de rezar com mais fervor e de confiar plenamente em seu amor. A piedade nos leva a tratar os outros com bondade, pois reconhecemos que todos são filhos de Deus. É o dom que nos faz viver a fé com um coração cheio de amor e gratidão. Por fim, temos o temor de Deus. Este dom não significa ter medo de Deus, mas sim um profundo respeito por Ele. O temor de Deus nos lembra que Ele é santo, perfeito e digno de toda a nossa adoração. Com esse dom, buscamos evitar o pecado não por medo de punição, mas porque não queremos entristecer aquele que nos ama tanto. É o reconhecimento de que a santidade de Deus nos chama a viver de maneira justa e reta. Quando permitimos que o Espírito Santo atue em nós por meio desses dons, nossa vida se torna um reflexo do amor de Deus para o mundo. É um convite diário para sermos instrumentos da graça divina, vivendo com fé, esperança e caridade em todas as situações. Os dons do Espírito Santo não são algo distante ou reservado apenas para momentos extraordinários,
Pelo contrário, eles estão presentes em nossa vida cotidiana, ajudando-nos a viver a fé de maneira concreta e a enfrentar os desafios de cada dia. É no simples, no comum, que esses dons se manifestam, moldando nossas atitudes, decisões e relações. O dom da sabedoria, por exemplo, nos ajuda a enxergar o que é mais importante, mesmo nas pequenas escolhas do dia a dia. Imagine alguém que, diante de um conflito familiar, escolhe a reconciliação em vez do orgulho. Ou alguém que, em vez de gastar tempo apenas com coisas passageiras, dedica-se a estar com a família, a rezar ou a ajudar o próximo. Esse é o olhar sábio que prioriza o que nos aproxima de Deus. O dom do entendimento se manifesta quando conseguimos compreender a profundidade de uma situação ou de um ensinamento da fé. Pense em uma pessoa que lê uma passagem da Bíblia e, com o coração aberto, sente que aquela mensagem fala diretamente à sua vida. Ou alguém que, ao ouvir sobre o perdão, entende o quanto ele é necessário para a paz interior. O entendimento nos faz ir além das palavras, alcançando o sentido mais profundo. Já o dom do conselho é como um guia nas nossas decisões. Imagine uma jovem que precisa escolher sua profissão ou um pai que precisa orientar um filho em um momento difícil. O conselho age como uma voz interior, iluminando o caminho certo, aquele que está alinhado à vontade de Deus. Ele nos ajuda a ouvir a Deus em meio à correria do mundo e a tomar decisões com confiança. O dom da fortaleza nos sustenta nos momentos em que sentimos que não temos forças para continuar. Pode ser um estudante que persevera nos estudos, mesmo com dificuldades, ou alguém que enfrenta uma doença com coragem e fé. Esse dom nos dá a força necessária para resistir ao desânimo e superar os desafios com esperança. O dom da ciência aparece quando reconhecemos Deus nas pequenas coisas do dia. Ao admirar a beleza de um nascer do sol, ao cuidar de uma planta ou ao trabalhar com dedicação, percebemos que tudo vem das mãos do Criador. É o dom que nos faz enxergar o mundo como um presente de Deus e nos convida a cuidar dele com amor e respeito. Com o dom da piedade, experimentamos uma relação mais próxima e amorosa com Deus. Pense em uma pessoa que, mesmo em um dia cheio, reserva um momento para rezar com sinceridade, chamando Deus de Pai e agradecendo por suas bênçãos. Ou alguém que trata os outros com bondade e compreensão, vendo neles a imagem de Deus. A piedade torna nosso coração mais sensível e cheio de gratidão. Por fim, o dom do temor de Deus nos leva a viver com reverência. Ele se manifesta quando evitamos falar mal de alguém, porque sabemos que isso desagrada a Deus, ou quando buscamos viver de maneira justa, mesmo que ninguém esteja vendo. Esse dom nos faz perceber que a santidade de Deus nos chama a sermos melhores e a viver com integridade. Cada um desses dons é como uma semente que o Espírito Santo planta em nosso coração. Quando nos abrimos a eles, essas sementes crescem e dão frutos, transformando não só a nossa vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Os dons do Espírito Santo estão aí, prontos para nos guiar a cada passo, nos tornando verdadeiros discípulos de Cristo em todas as situações. Os dons do Espírito Santo, como sementes plantadas em nosso coração, não ficam apenas em nós. Eles crescem, florescem e produzem frutos que transformam a nossa vida e tocam aqueles ao nosso redor. Esses frutos mencionados pelo apóstolo São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, são os sinais visíveis de que o Espírito Santo está agindo em nós. Eles incluem o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Os dons do Espírito Santo são o que nos capacita a produzir esses frutos. Por exemplo, quando deixamos o dom da sabedoria nos guiar, somos levados a enxergar o mundo com o olhar do amor de Deus. Esse amor, que é o maior de todos os frutos, começa a se manifestar em nossas palavras e ações. Ele nos inspira a sermos mais pacientes, compassivos e generosos com quem está à nossa volta. O dom do entendimento nos ajuda a viver a paz e a alegria, porque começamos a compreender que Deus está conosco, mesmo nas dificuldades. Compreender a verdade de que somos amados por Deus e que Ele cuida de nós em todos os momentos nos dá uma alegria interior que não depende das circunstâncias. Essa alegria se reflete em nossa forma de viver, espalhando luz e esperança. Quando usamos o dom do conselho, ele nos ajuda a agir com bondade e mansidão, especialmente nas decisões que afetam os outros.
Saber ouvir a voz do Espírito Santo nos torna mais sensíveis às necessidades do próximo e nos ajuda a tratar as pessoas com respeito e ternura, mesmo em situações difíceis. O dom da fortaleza é essencial para que possamos viver a paciência e o domínio próprio. Ele nos dá força para não desistirmos diante das dificuldades e nos ajuda a controlar nossas reações, agindo sempre com calma e confiança. Essa paciência, que nasce da fortaleza, nos faz enfrentar os desafios da vida com um coração tranquilo, confiando que Deus está ao nosso lado. Com o dom da ciência, aprendemos a valorizar a criação de Deus e a viver em harmonia com ela. Esse dom nos leva a cultivar a bondade e a fidelidade, pois reconhecemos que tudo o que temos é um presente de Deus. Ele nos ensina a sermos gratos, a cuidar das coisas que nos foram confiadas e a viver de forma responsável e generosa. A piedade nos transforma em pessoas mais amorosas, pacientes e bondosas, porque desperta em nós um coração cheio de compaixão. Quando vivemos esse dom, nos aproximamos mais de Deus e também das pessoas, pois começamos a ver cada um como irmão e irmã, filhos do mesmo Pai. E o temor de Deus é o que nos mantém fiéis no caminho da santidade. Ele nos lembra de viver com respeito e reverência diante de Deus e de nossas escolhas. Essa fidelidade gera frutos que tocam profundamente nossa vida e nosso testemunho cristão. Os dons do Espírito Santo nos conectam com Deus, enquanto os frutos mostram ao mundo o impacto dessa conexão. É como uma árvore. Suas raízes, firmadas nos dons, são invisíveis. Mas o que brota dela, os frutos, são vistos e colhidos por todos. Quando vivemos os dons do Espírito Santo, nossa vida se torna uma bênção para nós mesmos e para quem está ao nosso redor, um reflexo da ação de Deus em tudo o que fazemos. Na descrição do vídeo e no comentário fixado, você encontra um link para fazer o download totalmente gratuito de um material exclusivo sobre o Espírito Santo. Nele você terá textos compilados diretamente do Catecismo da Igreja Católica para ajudar a aprofundar o seu conhecimento sobre quem é o Espírito Santo e como ele age em nossas vidas. Aproveite esta oportunidade de enriquecer sua fé. Se este vídeo te ajudou a entender mais sobre os dons do Espírito Santo, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com outras pessoas que também desejam crescer na fé. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Assim, você estará sempre conectado com materiais que fortalecem a sua caminhada cristã. Gostaríamos de ouvir você. Deixe um comentário abaixo, contando qual dos dons do Espírito Santo mais te inspira, ou compartilhe uma dúvida ou sugestão para um próximo vídeo. Sua interação é muito importante e nos ajuda a trazer conteúdos ainda mais relevantes para você. E se você quiser aprofundar ainda mais sua vida espiritual, não deixe de assistir ao nosso vídeo com 12 dicas práticas para combater as distrações durante a oração. Você pode encontrar o link direto aqui no final deste vídeo ou na seção de vídeos do canal. Este material vai te ajudar a viver momentos de oração mais profundos e focados. Vamos juntos nessa jornada de fé.